Neemias capítulo 10. Descobrimos já que os capítulos 8, 9 e 10, tratando do aspecto espiritual dos repatriados nos dias de Neemias, constitui um parênteses neste livro tão interessante. No capítulo 8 temos correção pela palavra de Deus, no capítulo 9 temos confissão de pecado perante Deus, e no capítulo 10 nós vamos encontrar o conserto com Deus. É impressionante como a palavra de Deus acabou expondo para os judeus os seus desvios e pecados no dia da grande conferência em Jerusalém, no capítulo 8. Ficando tão envergonhados com a sua obstinação e impiedade, eles espontaneamente humilharam-se diante de Deus em franca confissão dos seus pecados, capítulo 9. Sinceramente queriam corrigir os seus caminhos para andarem em inteira obediência à palavra. Assim, certos princípios de conduta, precisando ser observados por eles, destacaram-se tanto nas suas mentes que escreveram um documento. Completando-se esta lista, eles selaram o documento publicamente, prometendo regularizar o seu viver a fim de que não houvesse mais desobediência da sua parte. Capítulo 9, versículo 38. Foi, na verdade, um tipo de conserto feito diante de Deus com o intuito de realizar plenamente a vontade dele a partir daquele dia. Não se pode duvidar da sinceridade dos judeus ao prometer solenemente total conformidade à palavra de Deus. Deve-se lembrar de que votos, juramentos e promessas, conforme Números capítulo 5, não deviam ser feitos levianamente para não invocar o castigo de Deus no caso do não cumprimento deles. Irmãos, hoje em dia deve haver entre nós plena conformidade à palavra de Deus, bem como total comprometimento à Igreja de Deus, da qual fazemos parte. Mas, quanto à necessidade de escrever e selar um documento de compromisso, não há instrução ou instruções nas epístolas neotestamentárias. Tiago escreveu: Meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Tiago capítulo 5, versículo 12. É verdade que líderes como Josué capítulo 24, versículos 25 a 27, e Ezequias, 2 Crônicas capítulo 29, versículo 10, e capítulo 34, versículos 29 a 33, escreveram declarações de compromisso e obediência a fim de cristalizar as ambições e desejos do povo naqueles dias. Considerando a história contemporânea, grandes homens como Jonathan Edwards, David Brainerd e John Wesley fizeram concertos particulares prometendo fidelidade, lealdade e conformidade a Cristo. Irmãos, não havendo orientação apostólica quanto a isso, apela-se que, pelo menos, da nossa parte, haja plena consagração a Deus e um andar consistente de obediência à palavra de Deus. De modo geral, o capítulo 10 pode ser dividido em dois. Primeiro, do versículo 1 a versículo 29, vemos os assinantes do concerto. Do versículo 30 a 39, vemos os assuntos delineados no concerto. Vamos analisar agora esses dois pontos. Os assinantes do concerto. Um total de 84 pessoas assinaram e selaram o concerto, sendo essa quantia composta de 2 líderes civis, Neemias e Zedequias, versículo 1, 21 sacerdotes, versículos 2 a 8, 17 levitas, versículos 9 a 13, e 44 chefes, versículos 14 a 27. Muitas outras pessoas, não tendo o privilégio de assinar o contrato, firmemente aderiram aos votos tomados e prometeram obediência impecável, versículos 28 e 29. Nós nos admiramos desses homens e suas mulheres e seus filhos e suas filhas, versículo 28, cujos corações eram puros quanto ao intento. A maioria é desconhecida por nós, mas conhecida por Deus, e eram justificados
como seu pai Abraão, serão recompensados de acordo com a sua fidelidade nesta vida. Vale a pena observar que Neemias, o herói do livro, não vacilou em assinar e selar a declaração. Deu um bom exemplo. Líderes devem ser exemplares quanto ao viver. Anciãos são exortados a não terem domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Como é que um ancião de uma igreja de Deus pode levantar-se para ministrar a palavra, não sendo ele praticante daquilo que tenta ensinar? É possível que até mais ou menos 25 destas pessoas nomeadas nesta sessão tiveram a sua parte no trabalho de reconstruir os muros de Jerusalém no capítulo 3? É uma pena que vários irmãos, fortes e saudáveis, evitam os trabalhos árduos e manuais, por exemplo, a limpeza do salão e o capinar do pátio, mas sempre estão prontos para tomar a palavra nas reuniões. Os assuntos delineados no concerto. Destacam-se 6 assuntos que precisavam ser atendidos pelos judeus. São eles: primeiro, a proibição de casamentos mistos, versículo 30. Segundo, a observação do sábado e do ano sabático. Terceiro, a taxa destinada à manutenção do templo, versículos 32 e 33. Quarto, as oferendas de lenha. Quinto, a consagração das primícias e dos primogênitos ao Senhor. E sexto, os dízimos. É bom notar que, ao determinar as matérias que precisavam ser aprimoradas no seu viver, a preocupação predominante desses judeus era que não desampararíamos a casa do nosso Deus. Versículo 39. Você tem tanta preocupação quanto à casa de Deus, da qual faz parte? O ouvinte desampararia as reuniões da sua igreja servindo-se de desculpas furadas? Casamentos mistos. Este assunto toma o primeiro lugar na lista. Por quê? Será que era o desvio mais declarado entre o povo de Deus naqueles dias? Sempre foi e continua sendo uma das grandes, mais indesejáveis entre crentes no Senhor Jesus. Nos dias de Neemias, como em nossos, era divinamente proibido o casamento de um justo com uma pessoa injusta. Está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Amado e amada irmã, solteiro e solteira, nunca se deixe ser encantado pela beleza de uma moça ou um moço não salvo, achando que você, criando amizade com ele ou ela, possa levá-lo a Cristo. É mais provável que você acabe caindo na armadilha de um jugo desigual que será para sua ruína espiritual. Evite de uma vez a criação de amizades íntimas com pessoas não salvas a fim de poder agradar mais ao Senhor. Sábado e o ano sabático. Conforme a lei mosaica era para descansar no sábado, o 7º dia da semana, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, sendo negligenciado este mandamento nos dias de Neemias. Era para o povo caprichar e santificar esse dia, como fez o próprio Senhor na semana da criação, Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Não há nenhuma instrução no Novo Testamento para o crente dos nossos dias guardar o sábado. Antes, lemos como o primeiro dia veio a ter a precedência nos dias apostólicos, sendo o domingo, dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, João capítulo 20, versículo 1, o dia da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 1, o dia para os crentes se reunirem para a ceia do Senhor, Atos capítulo 20, versículo 7, e o dia em que os crentes devem pôr à parte uma oferta financeira ao Senhor, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, embora não haja nenhuma ordem apostólica para o crente não trabalhar neste dia,
é sempre bom para o crente reservar esse dia para poder assistir às reuniões da igreja. Apela-se para os ouvintes que, decidindo quanto ao emprego, dentro do possível, não escolha um em que precisa trabalhar no domingo. A Igreja de Deus tem mais necessidade de você que o seu emprego. Melhor ainda, o Senhor Jesus Cristo merece ser engrandecido por você nas várias reuniões da igreja no domingo. Foi por causa da falta de deixar a terra descansar por 1 ano em cada 7 anos que os de Judá sofreram o cativo babilônico. Não querendo sofrer a disciplina divina de novo, eles decidiram observar esse mandamento, mesmo que fosse para o seu prejuízo financeiro. Na realidade, Deus prometeu na lei que o seu povo colheria o dobro no 6º ano para poder ter sustento para o 7º. Assim, os ex-exilados em Judá decidiram provar a fidelidade de Deus pela sua obediência. A promessa de Deus ainda vale: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. As várias ofertas trazidas para a casa de Deus. Na seção dos versículos 32 a 39, realçam-se a casa de Deus 9 referências que, certamente, prefigura as igrejas de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Essa casa recém-reconstruída por Zorobabel, Esdras, capítulo 6, versículo 14, tomou o lugar central nas vidas dos judeus, e com razão, pois ali o Senhor pusera o seu santo nome. Será que a casa de Deus, a igreja de Deus da qual fazemos parte, tem o mesmo destaque nas nossas vidas? Já que o Senhor prometeu estar no meio do seu povo reunido, Mateus capítulo 18, versículo 20, Ele não é como imã para nos atrair? Taxas do templo. É interessante ler da taxa anual de 1/3 parte de um ciclo, versículo 32. Nos dias de Moisés era metade de um ciclo, Êxodo capítulo 30, versículos 11 a 16, mas isso provavelmente foi reduzido devido às dificuldades econômicas dos tempos pós-exílicos. De qualquer forma, o povo queria assumir as suas responsabilidades quanto à manutenção da casa. Irmãos, devemos nos comprometer com a manutenção material e espiritual da casa de Deus. Oferta da lenha. Veja só como uma oferta tão simples como a da lenha era muito aceitável. Versículo 34. A lenha era usada para manter o fogo aceso no altar do holocausto. Levítico capítulo 6, versículos 12 a 13. Talvez você não tenha muito para oferecer a Deus, mas o pouco que tem será aceitável perante o Senhor. Lembre-se de que o Senhor apreciou muito a oferta da viúva, que consistia de apenas 2 pequenas moedas. Marcos capítulo 12, versículo 42, porque era tudo o que tinha. Marcos capítulo 12, versículo 43. Primícias e primogênitos. As primícias da ceifa e os primogênitos dos filhos e do gado, etc., tinham de ser dedicados ao Senhor, ou seja, pertenciam ao Senhor. Este povo reconheceu que o Senhor tinha direito àquilo que realmente lhe pertence. Irmãos, visto que o Senhor merece o melhor que tenhamos, vamos dar-lhe isso sem reserva. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Dízimo. Os judeus resolveram dar a Deus a 10ª parte do seu salário conforme a lei, Levítico capítulo 27, versículos 30 a 34, além das ofertas voluntárias. Enquanto não haja obrigações para nós darmos o dízimo, nós ainda temos o alto privilégio de oferecer a Deus o que temos. Escrevendo para os Coríntios, o apóstolo Paulo exortou: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Assim, irmãos, devemos dar individual, proporcional, voluntária e alegremente.
Quanto aos judeus em Judá, não lhes faltou vontade para regularizar as suas vidas para andarem segundo as Escrituras. Que não haja falta de vontade nem de motivo da nossa parte. É o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 19, que deveria nos constranger e plenamente obedecer à palavra de Deus. Mas será que esse documento selado surtiu efeito quanto à sua obediência a longo prazo? Conseguiram cumprir as suas promessas feitas por escrito e até seladas? As respostas para essas perguntas surgirão antes do final deste livro.